Você está no canal de audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou o Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de Richard Baxter, Ladrões de Tempo. 9 coisas que roubam o seu tempo, por Richard Baxter, 1615 a 1691. Primeiro, ladrão 1. Um dos maiores pecados de perda de tempo é a ociosidade ou preguiça. Os preguiçosos veem seu tempo passar, seu trabalho desfeito e podem ouvir sobre a necessidade de redimi-lo, mas eles não têm corações para se mexer. Quando estão convencidos de que o dever deve ser feito, eles ainda estão adiando e adiando, dia após dia, dizendo ainda: eu farei isso amanhã ou depois. Amanhã ainda é o dia de trabalho do preguiçoso e hoje é o seu dia ocioso. Ele gasta seu tempo em desejos infrutíferos. Ele fica deitado na cama ou sentado preguiçosamente e deseja que isso seja trabalho. Ele festeja sua carne e deseja que isso seja jejum. Ele segue seus esportes e prazeres e deseja que isso seja oração e uma vida mortificada. Ele deixa seu coração correr atrás da luxúria, orgulho ou cobiça, e deseja que isso seja mentalidade celestial e acumular um tesouro lá em cima. Assim, a alma do preguiçoso deseja e nada alcança, mas a alma dos diligentes engordará. Provérbios capítulo 13, versículo 4. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Provérbios capítulo 21, versículo 25. Cada pequena oposição ou dificuldade o colocará em um dever. O preguiçoso não lavrará por causa do frio, portanto, mendigará na cega e nada alcançará. Provérbios capítulo 20, versículo 4. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto nas ruas. Provérbios capítulo 22, versículo 13. Como a porta gira sobre os seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seu seio, aflige-o levá-lo de novo à boca. Provérbios capítulo 26, versículo 14 e 15. E por fim, sua preguiça deprava sua razão e a suborna para pleitar a causa de sua negligência. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem dar razão. Provérbios capítulo 26, versículo 16. O tempo passará, o dever será desfeito, e suas almas serão desfeitas, se a preguiça ímpia for predominante. O caminho do preguiçoso é como uma cerca de espinhos, mas o caminho dos justos é aplainado. Provérbios capítulo 15, versículo 19. Você parece ainda passar por tantas dificuldades que nunca fará uma jornada bem-sucedida. Sim, quando está em serviço, o preguiçoso ainda está perdendo tempo. Ele ora como se não orasse e trabalha como se não trabalhasse, como se o fruto da santidade passasse tão rapidamente quanto os prazeres mundanos. Ele é lento como um caracol e faz tão pouco trabalho e tudo é quase sentar-se parado e não fazer nada. É triste que os homens não apenas percam seu tempo em prazeres pecaminosos, mas também o percam lendo, ouvindo e orando, fazendo tudo em uma sonolência sem coração. Assim, o preguiçoso na sua obra é irmão do que desperdiça. Provérbios capítulo 18, versículo 9. Se ele começa no espírito e por impulso parece ser sério, ele vacila, cansa e termina na carne. Gálatas capítulo 3, versículo 3. O preguiçoso não assa o que apanhou da caça, mas a substância do homem diligente é preciosa. Provérbios capítulo 12, versículo 27. Se ele vê e confessa um vício,
Ele não tem coração para se levantar contra ele, para resistir resolutamente a ele e para usar os meios pelos quais ele deve ser superado. Passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem falto de entendimento. E eis que estava tudo coberto de espinhos, e as urtigas cobriram a sua superfície, e seu muro de pedras estava derrubado. Então eu vi e considerei bem, olhei para ele e recebi instrução. Ainda um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim te sobrevirá a pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios capítulo 24, versículo do 30 ao 34. Sacuda então essa preguiça pouca masculina. Lembre-se de que você corre para a coroa imortal. Portanto, veja que você não perca tempo e não olhe para as coisas que estão para trás. Isto é, não lance um olho ou empreste um ouvido a qualquer pessoa ou coisa que o chame de volta ou o impeça. O céu está diante de você. Abomine um hábito de mente preguiçoso. Vá alegremente sobre o que você tem que fazer e faça-o diligentemente com sua força. Mesmo sobre seus negócios mundanos e legais, é um pecado de perda de tempo ser preguiçoso. Se você é servo ou trabalhador, você rouba seus mestres e aqueles que o contrataram para trabalhar e não para ficar ocioso. Seja o que for, você rouba a Deus de seu serviço e a si mesmo de seu precioso tempo e tudo o que você pode obter nele. São aqueles que são preguiçosos em seus chamados, que não conseguem encontrar tempo para deveres sagrados. Faça seus negócios o resto do dia e você pode redimir melhor algum tempo para a oração e leitura das Escrituras. Trabalhe duro nos dias úteis e você poderá aproveitar melhor o dia do Senhor inteiramente para suas almas. A preguiça rouba multidões de grande parte de suas vidas. A preguiça faz cair em profundo sono e a alma preguiçosa padecerá fome. Provérbios capítulo 19, versículo 15. Uma pessoa cuidadosa e diligente ainda está redimindo o tempo enquanto faz o que é bom, e uma pessoa preguiçosa está sempre perdendo. Ladrão 2. O segundo desperdício de tempo é o excesso de sono. A necessidade cura a maioria dos pobres disso, mas muitos dos ricos são culpados disso. Se você me perguntar o que é excesso, eu respondo: tudo o que é mais do que o necessário para a nossa saúde e negócios. Tanto quanto é necessário para estes, eu não repreendo. Portanto, os enfermos podem levar mais do que os saudáveis e os velhos mais do que os jovens. Aqueles que descobrem que 1 hora a mais de sono não impedirá, mas os ajudará em seu trabalho, de modo que farão mais e não menos como sendo inaptos sem isso, pode usá-lo como meio para a melhoria posterior de seu tempo. Mas quando pessoas preguiçosas passam horas na cama que nem sua saúde nem seus trabalhos precisam, apenas por um amor suíno ao sono, sim, quando não terão trabalho a fazer ou vocação para empregá-los, exceto aquele que cede à sua doença sonolenta, e quando pensam que podem dormir mais do que o necessário, porque são ricos e podem pagar e não têm negócios necessários para chamá-los, estes pensam que podem consumir seu precioso tempo e pecar mais e prejudicar mais suas almas, porque Deus lhe deu mais do que os outros. Como se seu servo devesse implorar para que ele possa dormir mais do que os outros, porque ele tem mais salários do que os outros. Oh, se esses miseráveis sonolentos soubessem que trabalho eles devem fazer para Deus, para as suas pobres almas e para aqueles ao redor deles, isso os acordariam rapidamente e os fariam se mexer. Se eles soubessem quão sinceramente eles,
em breve desejarão ter todas essas horas para gastar novamente, eles as gastariam melhor agora do que em sonolência. Se eles soubessem que lamentável relato será quando eles tiverem que ser responsáveis por todo o seu tempo para dizer: nós gastamos tantas horas a cada semana ou manhã em excesso de sono, eles seriam despertados de seu chiqueiro e encontrariam um uso melhor para o seu tempo, que será mais doce na revisão quando o tempo acabar e não deve mais existir. Ladrão 3. O próximo desperdício de tempo é o adorno desordenado do corpo. Os pobres podem agradecer a Deus por estarem livres das tentações a isso e podem se vestir rapidamente e cuidar de seus negócios. Mas muitas damas e galãs são tão culpados desse vício que me pergunto se a consciência é tão paciente com eles. Ó, pobre almas negligenciadas e despidas! Ó, consciências imundas, nunca purificadas de suas poluições pelo Espírito ou sangue de Cristo! Você não tem melhor uso para suas preciosas horas do que lavar, alfinetar, vestir, enrolar, pintar e passar pó até às 10 ou 11 horas da manhã, quando trabalhadores honestos já fizeram metade do trabalho do dia? Enquanto vocês estão com saúde, não seriam às 6 horas da manhã uma hora mais adequada para vocês se vestirem, para que pudessem se aproximar do Deus Altíssimo em santa oração, ler sua palavra e colocar suas almas e suas famílias em ordem para os deveres do dia seguinte? Não digo que vocês não podem ser mais asseados do que os pobres trabalhadores ou que não podem dedicar mais tempo do que eles para se vestir, mas digo que, para suas almas em seus chamados, vocês são obrigados por Deus a serem tão diligentes quanto eles e não têm mais tempo para perder do que eles. Vocês devem gastar o mínimo possível para se arrumar, estar ciente de que, do contrário, a perda é sua. Essa abundância de horas preciosas que seu orgulho consome passará um dia em suas consciências, e então vocês confessarão. Eu digo que vocês confessarão com corações doloridos que os deveres que vocês deviam a Deus e ao homem e o cuidado de suas almas e de suas famílias deveriam ter sido preferidos antes de vocês parecerem asseados e elegantes aos homens. Se vocês têm apenas uma jornada a percorrer, podem se levantar mais cedo e se vestir mais cedo, mas para o bem de suas almas e a redenção de seu precioso tempo, vocês não podem. Oh, que Deus apenas lhe mostrasse que trabalho maior você tem a fazer com essas horas preciosas e como cortará seus corações pensar nelas finalmente. Se você estivesse irremediavelmente doente de tuberculose, desejaria ser curado. É como essa doença orgulhosa. Dedique menos de seu tempo em adornar a carne que está se apressando para o túmulo e a podridão. Você não consegue ver agora como o tempo e a vida consomem? Quando o tempo se for, a própria consciência responderá a tudo e fará com que você deseje ter sido mais sábio. Vocês não sabem, senhoras e cavalheiros, quão precioso é o tempo. Vocês pouco sentem o apreço que vocês mesmos vão colocar nele no final. Vocês pouco consideram o que têm a fazer com ele. Vocês não veem como ele se apressa e quão perto vocês estão da vasta eternidade. Vocês pouco sabem quão desprezado o tempo parecerá a uma consciência desperta no rosto, ou o que é ser encontrado despreparado para morrer. Eu sei que vocês não levam essas coisas a sério. Se levassem, vocês não poderiam, eu digo, vocês não poderiam desperdiçar seu tempo tão levianamente. Se tudo o que vocês dizem fosse verdade, que de fato seu lugar e honra exigem que suas preciosas horas matinais sejam assim gastas,
Eu lhes confesso que eu teria mais pena de vocês do que de escravos de galé. De fato, suas desculpas são frívolas e falsas, e elas apenas mostram que o orgulho prevaleceu para cativar sua razão a seu serviço. Pois conhecemos senhores e senhoras tão importantes quanto o resto de vocês, embora, infelizmente, muito poucos, que podem se levantar e se vestir rapidamente e passar suas primeiras horas em oração e adornando suas almas, e podem se contentar em aparecer em um traje simples e desinteressante. Ladrão 4. Outro pecado que desperdiça tempo é a conversa fiada. Que abundância de tempo precioso isso consome. Ouça o discurso da maioria dos homens, quando estão sentados juntos, trabalhando juntos ou viajando juntos, e você ouvirá o quão pouco disso é melhor do que o silêncio. E se não for melhor, é pior. Tão cheias estão aquelas pessoas de vaidade que estão vazias até mesmo ao silêncio de qualquer coisa que seja boa, que podem encontrar e alimentar um discurso de nada por muitas horas e dias juntos. Elas acham que há tanta fecundidade e floreio de estilo que merece aceitação, se não aplausos. Muitas vezes me maravilhei com alguns pregadores prolixos com qual pouco assunto eles podem preencher uma hora. Mas seria mais surpreendente ouvir as pessoas preencherem não uma hora, mas uma grande parte de seu dia e de suas vidas, sem nenhum estudo e sem nenhum assunto sagrado e substancial, com palavras que, se você as escrevesse todas e as examinasse, descobriria que a soma e a conclusão delas não são nada. Quão alto aplaudindo e agradavelmente eles podem improvisar, falar ociosamente e de nada uma grande parte de suas vidas. Eu ouvi muitos deles se maravilharem com um pobre cristão iletrado que pode orar improvisadamente por muitas horas juntos, em muito boa ordem e palavras bem compostas, que pode orar improvisadamente por muitas horas juntos, em muita boa ordem e palavras bem compostas. Mas eles não devem ser mais admirados com quem pode falar muito lindamente de nada de vezes mais, com maior abundância, sem repetições, e isso improvisado, quando eles não têm essa variedade de grandes assuntos de comando para ser o assunto de seu discurso? Eu lhe digo, quando o tempo deve ser revisto, o consumo de tanto em conversa fiada parecerá não ter sido nenhum pecado venial, como os pecadores vazios e descuidados agora o imaginam. Ladrão 5. Outro ladrão notório que desperdiça tempo são os esportes e jogos desnecessários e desmedidos. Eles são comumente estigmatizados pelos próprios infratores como o nome infame de passatempo e mascarados com o título enganoso de recreações, cartas, dados, peças de teatro, danças, folias e excessos nos esportes mais legais, especialmente na caça, falcoaria e boliche, etc. Se todos esses são legais ou ilegais por si mesmos, não é a questão atual. Mas tenho certeza de que as horas preciosas que eles ocupam poderiam ter sido aproveitadas para a salvação de muitos milhares de almas que, pela perda de tempo, agora estão desfeitas e além da recuperação. Exceto inimigos maliciosos da piedade, dificilmente conheço um tipo de pessoa mais miserável na terra e mais lamentável do que aquelas pessoas carnais que, por amor ao prazer sensual, desperdiçam muitas horas dia após dia em peças, jogos e cursos voluptuosos. Suas almas miseráveis estão mortas no pecado, escravizadas às suas concupiscências carnais, não reconciliadas com Deus, e não encontram prazer nele ou em seu serviço, e não podem fazer uma recriação de nenhuma obra celestial. Como atormentará essas almas infelizes pensar em como elas desperdiçaram aquelas horas
em que poderiam estar agradando a Deus, prevenindo a miséria e acumulando um tesouro no céu? E pensar que venderam aquele tempo precioso por um pequeno esporte carnal, no qual deveriam estar trabalhando em sua salvação e assegurando seu chamado e eleição. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Ladrão 6. Outro ladrão que desperdiça tempo é o excesso de cuidados e negócios mundanos. Estes não apenas poluem a alma com manchas profundas em pouco tempo e então recuam como alguns pecados mais desonrados, mas eles habitam a mente, mantêm a posse dela e afastam o bem. O mundo é o primeiro de manhã em seus pensamentos, o último à noite e quase o dia todo. O mundo não lhes dará a permissão para entreter quaisquer pensamento sóbrio e fixo do mundo vindouro, nem para fazer o trabalho ao qual todas as obras deveriam dar lugar. O mundo devora quase todo o tempo que Deus e suas almas deveriam ter. Não lhes dará permissão para orar, ler, meditar ou discursar sobre coisas sagradas, mesmo quando parecem estar orando ou ouvindo a palavra de Deus. O mundo está em seus pensamentos. Eles vêm a ti como o povo vem, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, porque com a boca mostram muito amor, mas o seu coração vai após a sua avareza. Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Na maioria das famílias, quase não há conversa ou ação, mas para o mundo, estes também saberão que tinham obras maiores para o seu precioso tempo, que deveriam sempre ter prioridade sobre o mundo. Ladrão 7. Outro desperdício de tempo são os pensamentos vãos, desgovernados e pecaminosos. Quando os homens estão cansados com trabalhos e esportes vãos, eles continuam incansáveis em pensamentos vãos. Quando lhes falta companhia para discursos e jogos vãos, eles podem desperdiçar o tempo em pensamentos ociosos, lascivos, ambiciosos ou cobiçosos sozinhos, sem nenhuma companhia. Na própria noite, enquanto eles acordam e enquanto viajam pelo caminho, sim, enquanto parecem estar servindo a Deus, eles estarão desperdiçando o tempo em pensamentos inúteis. Isso devora uma proporção maior de tempo precioso do que qualquer um dos anteriores. Quando o tempo deve ser contabilizado, que abundância será encontrada nas costas dos homens como gastos em pensamentos pecaminosos, ociosos? Observe este ladrão e lembre-se, embora você possa pensar que um pensamento vão é apenas um pequeno pecado, ainda assim o tempo não é uma mercadoria pequena ou desprezível. Ladrão 8. Outro pecado perigoso de perda de tempo é a leitura de livros vãos, manuais, romances e histórias ficcionalizadas. Também, estudos inúteis que são realizados sem nenhuma razão além de orgulho ou para agradar uma mente carnal e curiosa. Não falo aqui quão pernicioso esse vício é, corrompendo a imaginação e as afeições, gerando um apetite doentio e tirando o seu prazer das coisas necessárias. Mas pense antes de passar mais de 1 hora em tais livros, se você pode confortavelmente dar conta disso a Deus. Quão precioso é o tempo que você está desperdiçando em tais brinquedos infantis. Você acha que a leitura de tais coisas é lícita, mas é lícito perder seu tempo precioso? Você diz que seus estudos mesquinhos são desejáveis e louváveis, mas a negligência de coisas muito maiores não é louvável. Eu não desencorajo nenhum homem de se esforçar para saber tudo o que Deus, de alguma forma, revelou ser conhecido. Mas eu digo, como Sêneca, nós somos ignorantes das coisas necessárias porque aprendemos coisas supérfluas e desnecessárias. A arte é longa e a vida é curta.
E aquele que não tem tempo para tudo deve certificar-se dos maiores assuntos. Se ele for ignorante de alguma coisa, que seja daquilo que o amor de Deus, a nossa própria salvação e a dos outros homens, e o bem público menos exigem e podem melhor poupar. É uma coisa lamentável ver um homem desperdiçar seu tempo criticando ou se tornando sábio nas ciências e artes menos necessárias, enquanto ele ainda é um escravo do orgulho ou da mundanidade. Tem uma alma não renovada e não aprendeu os mistérios necessários para a sua própria salvação. No entanto, esses estudos são louváveis em sua época, mas os estudos fanáticos daqueles que se intrometem em coisas não reveladas e o emprego lascivo daqueles que leem livros de amor, livros de teatro e histórias vãs um dia parecerão ter sido apenas uma despesa imprudente de tempo. Acho que poucos dos que imploram por isso seriam encontrados com tais livros nas mãos na hora da morte, ou encontrariam algum prazer na lembrança deles. Ladrão 9. Mas o ladrão mestre que rouba o tempo dos homens é um coração não santificado e ímpio. Isso faz os homens perderem tempo, não importa o que estejam fazendo, porque eles nunca pretendem verdadeiramente a glória de Deus. Não tendo um princípio certo ou uma meta certa, todo o seu curso é em direção ao inferno. E o que quer que façam, não estão trabalhando em sua salvação. Por mais que Deus use o tempo e os dons de alguns deles como uma misericórdia para os outros, eles ainda estão perdendo seu tempo quanto a si mesmos. Portanto, um coração novo e santo, com uma intenção e um desígnio de vida celestial, é a grande coisa necessária para todos que redimirão seu tempo de forma salvadora.